ETF com pouco dinheiro dá resultado? Sim, dá resultado, mas o resultado é proporcional ao valor investido. Então, por exemplo, vamos supor que tu colocas lá 50 euros e o teu ETF cresce 10% num ano. Isso significa que, a nível de dinheiro, 10% sobre 50 euros vai dar 5 euros. Depois, só vendendo é que vemos resultado? Não necessariamente. Ou seja, se o teu ETF for um ETF acumulativo, isso significa que ele próprio reinveste nele mesmo os seus dividendos, o que significa que tu vais ver é a valorização do ETF ao longo do tempo. Se o ETF for distributivo, além da valorização, tu vais ver na prática os dividendos a caírem na tua corretora. E nesse caso, tu podes optar por voltar a reinvestir nesse ETF, noutro investimento, ou simplesmente retirar o dinheiro da corretora, só que se retirares não vais fazer o juro composto, porque o juro composto consiste em reinvestir os ganhos recebidos no investimento. Depois, no futuro podemos vir a perder todo o dinheiro? É muito pouco provável que tu percas dinheiro quando tu investes num ETF bom e diversificado, ok? Quando eu digo bom, tem que ser bom, ou seja, tem que valorizar ao longo do tempo, porque se ele desvalorizar, obviamente vais perder dinheiro. Normalmente o risco de perda total está mais associado a ações ou outro tipo de investimentos mais específicos. No caso de um ETF, porque é que é pouco provável? Primeiro, porque para que percas todo o dinheiro era necessário que todos os ativos subjacentes a ele falissem. Ou seja, imagina um ETF composto por 100 empresas. Para que tu percas o dinheiro todo, seria necessário que essas 100 empresas falissem também, o que é um pouco improvável. Outra coisa que poderia acontecer é a liquidação do ETF, ou seja, o gestor do ETF encerrar o fundo por falta de interesse ou liquidez. E neste caso, o que aconteceria é que o ETF seria liquidado, ou seja, seria fechado. Neste caso, o que acontece é que os investidores recebem o valor das cotas no momento da liquidação, o que pode corresponder a um valor inferior ao valor investido e, portanto, ocorrer aí uma perda, mas nunca seria, neste caso, uma perda total. Mas existem formas de não cometer esse erro e isso faz parte de uma análise completa ao ETF. Inclusivamente eu falo sobre isso na jornada do investidor. Uma outra coisa que também poderia acontecer é a insolvência, falência do gestor. E neste caso o fundo poderia ser afetado. No entanto, o que acontece é que os ETFs são regulamentados e existem proteções aos investidores. Uma delas é, por exemplo, a segregação de ativos. Segregação significa separação de ativos. E neste caso, este tipo de processo faz com que se evite este tipo de problemas financeiros do gestor ou até mesmo do próprio custodiante de afetar diretamente o ETF. Outra coisa que também poderia acontecer é a escolha errada do tipo de investimento, ou seja, escolher ETFs alavancados ou de derivativos, e neste caso trata-se de um investimento muito mais arriscado e que neste caso pode realmente a pessoa perder completamente o dinheiro.